Qual a importância da independência do judiciário na criação de um Estado de Direito para uma sociedade justa? A partir de agora, você acompanha uma reflexão sobre o assunto com uma autoridade internacional. O mestre e doutor em Ciências Histórico-Jurídicas Eduardo Vera Cruz, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Vamos conferir? Em primeiro lugar, agradecer ao Supremo Tribunal o convite, ao Sr. Presidente, o Ministro Lewandowski, à sua equipa, que simpaticamente nos recebeu. Se me permitem uma referência a um colega e amigo, o desembargador Marco António Marques da Silva, que me acompanha desde São Paulo. Eu dividi a intervenção em três partes. Em relação à independência do Poder Judicial, não vale a pena falar disto como se fosse uma coisa legal, ou uma coisa que é assunto único. É um assunto disperso. Isso é um assunto disperso. Vamos ver o que temos, não é? O que é que temos hoje, o que é que devemos ter e depois verificar se o futuro está suscetível a esta ideia daquilo que devemos ter. O que é que nós temos hoje? Comecemos pelo Estado. O Estado foi uma forma de organização política da sociedade que em determinado momento parecia bem, parecia que o Estado correspondia à melhor forma de organizar politicamente a sociedade, mas hoje temos que questionar isso. Porquê? Será que o Estado ainda é a fórmula jurídica da sociedade? E nós podemos concluir que em grande parte ainda é e numa outra boa parte já não. O Estado tem três poderes desde Montesquieu, mas estes três poderes do Estado, que parecem viver em harmonia, nem sempre se conseguem amar. Amar significa respeitar a personalidade do ser amado. E o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial não se amam o suficiente para se respeitarem mutuamente. O que é que isto significa? Que a fórmula inventada por Montesquieu em determinado período da história pode ser questionado alguns séculos depois, não tantos quanto isso. Saiu de Montesquieu a ideia de uma soberania partilhada, mas com poderes independentes. Isto requer colaboração institucional e, ao mesmo tempo, requer separação rigorosa da personalidade destes poderes. O que é que nós temos hoje? Através dos partidos políticos, nós não conseguimos manter esta separação. Falo, como é evidente, da experiência europeia, nomeadamente da experiência portuguesa, e não gostava que reconduzissem isto diretamente a problemas do Brasil. Vamos ver. Os partidos políticos não se conseguem reformar. Os partidos políticos constituíram-se, estou a falar de Portugal, em pequenas castas oligárquicas. As pessoas entram na juventude do partido, colam cartazes, colaboram nas atividades, escolhem o político certo em quem apostam desde cedo e, se escolherem aquele político que chegará a ser líder, então estes funcionários partidários chegarão longe na hierarquia. Os partidos acabam por ficar enclausurados, separados da sociedade, estão constantemente a fazer apelos à sociedade civil, mas quanto mais apelam e quanto mais falam em povo, em sociedade civil, mais estas realidades se distanciam e os partidos políticos acabam por juntar o poder executivo e o poder judicial, e o poder legislativo e executivo. Porquê? Porque é o partido político que é escolhido para o Parlamento e, na Constituição Portuguesa, o governo sai do Parlamento. Cabeça do governo, o chefe do partido, chefe do grupo parlamentar, quarta ou quinta figura do partido. É normal que quem está no Parlamento a garantir a disciplina de voto dos deputados do partido tenha que obedecer ao chefe do Executivo, que tinha, pelo menos na Constituição, um poder separado. Os poderes estão formalmente separados, mas não estão materialmente separados. E o que é que dá esta unidade? É o partido político. Fala-se então em governance, governamentabilidade. Para governar é preciso que o Parlamento obedeça, fazendo leis, as leis que o Executivo precisa. É uma inversão completa daquilo que foi pensado para a Constituição. E o Poder Judicial? Será o Poder Judicial independente? Tudo depende da palavra independência. Qual é o conteúdo jurídico da palavra independência? Bom, se a independência é
ninguém dizer ao juiz como julga, a independência está garantida. Tem o juiz condições para exercer a independência? Essa é a pergunta-chave. Tem ou não tem? Há quem diga que sim e há quem diga que não. E em direito tudo vai depender do argumento que se usa. O juiz obedece à lei. Até aqui sempre julgávamos que isto era muito bem, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade garante-nos que não ficamos na subjetividade dos juízes. Os juízes não têm nada que dar as suas impressões do mundo, as suas ideias, a sua filosofia de vida, a sua religião. Isto não tem nada com isso. O juiz deixa isso em casa e exerce um cargo em nome do povo, exerce a justiça em nome do povo. Bom, se é assim, a lei garantiria que o juiz está a cumprir uma coisa que é igualitária, que é neutra. Aplica a lei. Pensando melhor, a lei resulta dos consensos políticos, a lei resulta da atividade partidária. E o direito não muda de 4 em 4 anos, quando o governo muda. O direito não muda consoante a ideologia de quem governa. O direito não vai a votos. Isso agora é que é um sarilho. Chegando aqui, se o direito não vai a votos, como é que a lei pode ser fonte de direito? Então, talvez daqui a pouco, quando eu falar para onde vamos, encontremos aí uma solução. Mas temos que constatar, porque onde estamos, que grande parte das leis, não vou arriscar uma percentagem, não tem nada a ver com direito. Nada. Então, precisamente, ainda posso dizer que a lei é uma fonte de direito? Depende. Talvez não. Talvez não. Logo, se o juiz aplica leis e se, no nosso sistema constitucional, a lei é o resultado do trabalho do Parlamento ou com autorização do Parlamento feita pelo Governo, o juiz acaba por aplicar o programa do Governo, que está formalizado em leis. E o que é o programa do Governo? É o programa do partido que ganha as eleições. Se levar este raciocínio ao extremo, o juiz acaba por ser aquele que formaliza em sentenças o programa eleitoral do partido que ganha as eleições. Ora, isto não dá independência ao Poder Judicial. A independência é uma coisa muito mais problemática que uma formalidade inscrita na lei. E se o juiz se chama de direito, por que é que aplica só leis? Professor, mas há a equidade, a interpretação da lei. O juiz tem uma função importantíssima. Cuidado. Onde é que estamos? Estamos a dar aos juízes, por vezes, a possibilidade de se tornarem a parte moralista do Estado. Isso seria péssimo. Já tivemos na Alemanha o governo dos juízes e não queremos repetir uma experiência dessas. Fala-se de judicialização da política, politização da judicatura, são palavras, expressões que acontecem, mas isso é mais para encher páginas de jornais. Nós temos que chegar à conclusão que o juiz, para ser de direito, tem que saber direito. Quem aplica leis é a administração pública. Quem está submetido à lei é o governo, não é o juiz. O juiz tem que conhecer regras de direito. E quem é que lhe ensina isso? Ninguém. Hoje o ensino jurídico está transformado num conjunto de leis que são lidas nas aulas, sentenças de juízes que são lidas nas aulas, impressões da imprensa que são trazidas para as aulas. As pessoas pensam que têm uma grande liberdade quando repetem aquilo que a imprensa diz, e depois uns leem a imprensa da esquerda, outros da direita, outros do meio, outros da cor-de-rosa, outros do coração, etc. E cada um traz as impressões da vida para a aula. Mas quem ensina direito aos alunos de direito? Às vezes estou aqui a discutir, mas a pessoa está bem, muita exuberância opinativa. Qual é a regra? Ninguém sabe. E as regras são antigas e são adaptadas. É preciso que os juízes tenham essa noção, têm que conhecer as regras, mais do que as leis. E também a noção de que uma coisa é a sua intervenção necessária, e o juiz não pode ser um mero balbuciador da lei. Na Revolução Francesa, le juge prononce la parole de la loi. Hoje o juiz não é um balbuciador de leis, um canetador de sentenças. O juiz tem que intervir, o juiz tem que levar a justiça através da equidade ao caso concreto, mas o juiz não pode passar demasiado essa barreira, porque o juiz exerce a justiça em nome do povo, mas não representa o povo.
Não há nenhuma legitimidade direta de representação do juiz relativamente à sensibilidade popular. Por outro lado, a Justiça, disse várias vezes e repito, tem uma venda nos olhos, não é para não ver quem julga. A Justiça tem que ter os olhos abertos e ver muito bem quem julga, aplicando a lei igualmente a todos, poderosos, não poderosos, pobres, ricos, altos, magros, carecas, cabeludos, vai tudo por igual, porque a Justiça vê. Mas a Justiça tem uma venda nos olhos para não ser reconhecida. O juiz é responsabilizado através do seu órgão próprio de disciplina. O juiz não é responsabilizado perante a multidão ou a turba belicosa, não. O juiz tem uma responsabilidade interna. Agora, um juiz vedeta, e a Europa teve os seus juízes vedeta, teve o caso do juiz italiano Di Pietro, teve o Baltasar Garzón, nós tivemos exemplos de juízes que não resistiram à pressão da imprensa. E onde estão hoje? Quase todos na política, não é? E isso acaba por ser um motivo de grande desconfiança entre a população, entre a comunidade, como se diz agora, não é? Porquê? Porque o juiz, passando a barreira da sua legitimidade, que é a legitimidade interna do direito, passa a adquirir uma legitimidade que não é da casa dele, é de outro poder que não é o seu. Logo, temos um Estado que, ao contrário, por exemplo, da República Romana, que tinha 5 magistraturas, essas magistraturas estavam completamente divididas, eram 2 para vigiarem-se um ao outro, havia um tribuno da plebe que intercessionava todas as decisões dos magistrados. Nós hoje não temos um tribuno da plebe. Nós hoje não temos magistraturas com aquele caráter de independência que tinham os romanos. Nós hoje temos uma caricatura de uma república que, muito mais do que uma coisa comum, é uma coisa de poucos. E quando é assim, o direito perde. Onde é que nós estamos? Neste Estado, podia dar aqui mais algumas patologias estaduais, falar-vos da ideia de um poder judiciário que está independente em muitas coisas, mas que é melhor nós pensarmos, não vamos pensar nas coisas boas que temos, vamos pensar nas coisas más que temos que corrigir, e temos tantas. E, portanto, estou aqui a apontar apenas algumas das patologias do poder judiciário. A dependência é exclusiva, eu diria, totalitária. Nós vivemos um Estado totalitário de leis. Um Estado que está constantemente a querer dizer à população, atirando-lhe areia para os olhos, vou fazer uma lei para resolver isso. Não há nenhuma lei que resolva um problema. Nenhuma. As leis não resolvem problemas e, portanto, temos que encontrar maneiras adequadas de resolver o problema fora dessa hemorragia legislativa. Para além do protagonismo, para além de algumas maleitas do Poder Judiciário que certamente conhecem, nós não estamos a pensar bem isto. Mas há uma maleita do Estado que é pior, e eu tenho aqui apontado, é só lembrar-me. Os partidos, o Parlamento, os impedimentos. Tinha aqui muita coisa, mas não consigo, senão depois não chego a bom porto. E não fica bem a um português não chegar a um bom porto. De maneira que, para chegar a bom porto, os impedimentos são importantíssimos. Dizer a um juiz o que é que pode e o que é que não pode fazer. Quais são os limites, quais são as barreiras? Porque é que não pode exercer demasiados cargos de uma forma demasiado contínua? Porque é que um juiz não pode deixar de contactar com a sala de audiências? Porque é que um juiz não pode deixar de estar no contraditório permanente daquilo que são as ações judiciais? Saber qual o papel do advogado, qual o papel do procurador ou promotor, qual o papel do juiz. E o juiz saber que não pode, em razão nenhuma, daquilo que é a sua vontade, a sua ambição, o juiz não pode deixar de intervir na lide dizendo eu sou supra partes. O que é que nós temos hoje? O Brasil está a fazer reformas, Código de Processo Civil, nomeadamente agora, uma grande reforma, e é preciso entender que a justiça não pode ser uma coisa popular. Mas então a justiça deve ser uma coisa de elites? A justiça deve ser uma coisa privada da população? Não, ao contrário, ao contrário. É que para a justiça ser popular e compreendida, a justiça não pode ser entregue como está a ser, de uma forma irrefletida. Júri. Depende, como é que se constitui um júri? Um conjunto de pessoas que vai decidir se eu sou inocente ou culpado de um determinado crime. Que preparação têm aquelas pessoas que são escolhidas? É pela telenovela? Que critérios são os delas? Se for a justiça norte-americana, então estamos fritos, temos Hollywood pela porta. Não é? Entre um Denzel Washington e um Leonardo DiCaprio, consoante o gosto das juradas, que é estudado,
olha-se penetrantemente para as senhoras, roda-se, faz-se um cenário e o réu, coitado, está ali como uma coisa menor. Eu sou defensor da causa X ou da causa Y, eu sou bonito, eu sou charmoso. E o advogado rouba a causa personalizando aquilo nele. E depois aqueles jurados, muito influenciados pela teatralidade dos gestos, etc., o que é que fazem? Julgam muito, não em função das provas em concreto, mas da interpretação ou da retórica utilizada pelo advogado na manipulação da prova. Isto. Então eu ponho a minha vida na mão de 10 pessoas destas. E pessoas escolhidas de acordo com critérios mais do que discutíveis. Há 40% de carecas naquela comunidade. Bom, os carecas têm que estar representados, então cuidado, 4 jurados são carecas. Mas algum careca pensa como eu? Existe uma comunidade de carecas por causa da minha topografia capilar ou por causa dos meus neurónios? Nós pensamos a partir de características inatas ou a partir de características construídas? As pessoas, eu escolhi nascer branco ou preto, eu escolhi nascer assim ou assado, muitas vezes escolhi ser gordo ou magro. Porquê que estão cada vez mais a crer que eu tenho uma cultura ligada a características inatas, que não tem nada a ver com isso, em vez de ser culturas, em vez de ser por características que eu adquiri e que eu quero? Esta é a minha ideologia, este é o país onde eu vivo, estes são os escritores que eu leio, isto são coisas que eu escolho e que me dão uma identidade parecida com aqueles que têm gostos idênticos. Estão constantemente agora numa coisa que é muito mais política que jurídica, a esquecerem-se da pessoa na sua integralidade toda e a quererem pô-la em buracos identitários e depois tirarem daí consequências para a vida do direito. Isto tem sido péssimo e nós não sabemos como resolver isso. E não temos tido nem pensadores nem coragem para enfrentar os problemas como eles devem ser enfrentados. Portanto, esta justiça de um princípio acusatório, em que um juiz é um mero árbitro de futebol que está ali a mostrar cartão amarelo, cartão vermelho, este advogado portou-se mal, cartão amarelo, este portou-se muito mal, cartão vermelho, as partes enfrentam-se como se estivessem num duelo medieval, estamos a cair na Idade Média. E cair na Idade Média não é bom. Nenhum rio anda para trás. E o tempo dos homens não é o tempo grego, o tempo da espiral, da história repete-se. A história nunca se repete. Nós é que temos a mania de dizer isso para podermos repetir a história. Sobretudo aquilo que está mal na história. A história é um tempo linear. Vai da nascente para a foz. Nenhum rio anda para trás. A história dos homens também não anda. Nós não voltaremos à Idade Média. Mas estamos a fazer um caminho perigoso quando aceitamos que o tribunal seja esta disputa entre advogados, entre as partes, em que o juiz se torna quase um mero espectador. Os jurados escolhem se é culpado ou inocente, os advogados fazem o duelo e o juiz, coitadito, vai a um catálogo de precedentes e diz lá uma coisa qualquer para que conste. Isto não é justiça que se preze, isto não é justiça que tenha a ver com o futuro dos tribunais. O que é que temos ainda hoje? Da minha lista, vou-vos falar da economia e do ambiente, senão nunca mais chego àquilo que devemos ter. Bom, a economia é outra desgraça. Não vale a pena lembrar o que diz o Sandel sobre passamos de uma economia de mercado a uma sociedade de mercado. Tudo é mercado, tudo está à venda, tudo se compra, tudo se vende. Uma desgraça humanitária. Na Faculdade de Direito de Lisboa agora chamam-nos para dizer que temos que formar os alunos para o mercado de trabalho. E por mais que eu diga que os alunos não são mercadoria, bom, são. As escolas gostam de dizer que estão no ranking, que estão lá em cima, que têm uma grande empregabilidade. Ora, eu que sou daqueles que considero que um aluno devia sair da Faculdade de Direito sem saber fazer nada. Ele não devia ter competência para nada, rigorosamente nada. A universidade não é uma escola técnico-profissional, a universidade não ensina profissões. A universidade dá instrumentos para um espírito crítico. A universidade ensina teoria, teoria e teoria. Peguem jovens que andam aí um bocado perdidos até com estas coisas dos computadores, têm uma cabeça de ecrã, não sabem fazer mais nada, a não ser estar à frente daquela coisa. Uma coisa horrível. Já vou dar os contornos da horribilidade da coisa. Mas estes jovens têm que se sentar e ouvir e respeitar a auctoritas dos seus mestres, porque quem é professor deve passar por concursos, deve passar por um critério de aferição pedagógica, didática, científica e depois ir para a frente de uma aula, transmitir o contraditório como ética do direito, transmitir que o direito precisa de ser outra vez um instrumento da justiça e não mergulhar os alunos a pensar que aprendem direito a resolver casos práticos. Ninguém aprende direito a resolver casos práticos. Não se pode dar a um ignorante em direito a possibilidade de resolver pelo direito um caso. Portanto, se hoje
Nós temos uma economia completamente destruída pela finança. Lembrem-se como foi destruído o modelo social europeu a partir das presidências do Ronald Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. O modelo social europeu caiu pela base. Deixamos de ter qualquer possibilidade de uma alternativa social à finança. E os Estados passaram a ser empresas que são avaliadas por uns terroristazitos que estão nessas agências de rating. Ora, dizer que um Estado é lixo é humilhante. Portugal foi colocado no lixo por meia dúzia de analistas de mercado. Isso não se faz com um povo. Segundo, dizem que somos devedores. Eu pago as minhas contas, eu sou um homem honesto. Não preciso que nenhum juiz ou nenhum cobrador me venha bater à porta. Portanto, dizer que eu sou membro de um povo devedor custa muito. Não há povos devedores de outros. Nós temos que encarar outra vez a questão da política como uma coisa digna, que não pode estar na mão de quem especula nos mercados. Sendo assim, a nossa economia está mal, para não dizer que está péssima. Há uma ruptura entre a economia, a produção de bens, e a finança, especulação sobre bens. E, portanto, para não durar muito nesta conversa, eu diria que o modelo económico, o modelo de desenvolvimento, o paradigma que está a ser utilizado, não conta com pensadores críticos do modelo em que estamos. Lá para trás tivemos críticos. O velho Marx, que sendo mal interpretado, acabou por dar uma falência à possibilidade política da concretização das suas ideias. A aceleração que Lenin deu ao pensamento de Marx e a interpretação feita por outras correntes acabou por mostrar que sem liberdade não se constrói igualdade. Nessa medida, houve aí um prejuízo. Mas Keynes, que é insuspeito, até porque é norte-americano, acaba por dizer, corrija-se isto. Os bancos existem com um objeto específico. Guardar dinheiro, emprestar dinheiro. Não podem fazer mais nada. O banco serve para eu ir depositar o meu dinheiro e aquele dinheiro é posto na mão do banqueiro para ele conceder créditos com taxas de juro reguladas, mas não mais do que isso. Quem não se recorda que a Igreja durante séculos proibiu o empréstimo a juros como um pecado, e um pecado grave, para não estar aqui a classificar canonicamente esse pecado. Como é que de repente viver à conta de juros cada vez mais altos pode ser uma forma de vida e uma forma honesta e adequada de vida? Uma coisa é remunerar o capital, outra coisa é remunerar demasiado o capital. Nós poderíamos continuar aqui a dizer como é que Keynes foi esquecido, como é que este aquecimento da economia através da crise do prime time aconteceu, mas isto não é conversa para jurista, muito menos para professor de Direito. Convém eu remeter-me à minha seara para não meter a foice em seara alheia. Mas é que a economia está má? Está. E é o modelo de desenvolvimento que está por trás que é péssimo. E este modelo de desenvolvimento tem a ver com o quê? Com o ambiente. Nós vivemos a catástrofe do ambiente. E não vale a pena dizer que está-se sempre a olhar para o norte. Olhem o sul, olhem o Brasil. O que é que vocês estão a fazer com o vosso ambiente? Nos últimos 100 anos, o que foi destruído? E a aceleração do ambiente nos últimos 10? Mas o Brasil tem direito soberanamente a destruir o seu ambiente. Claro, não pode vir alguém de fora dizer não cortem árvores. Cortam as árvores que quiserem. Podem até pôr isto careca. Mas o problema não é o abate de árvores, a quantidade de dióxido de carbono que está no ar. Não é isso. Poder-se-ia dizer a Alemanha replante lá as árvores que abateu. Pode sempre tentar um equilíbrio. O ambiente, o problema não é esse. O problema é que estamos a retirar cada vez mais energia, apesar do que os políticos dizem, de combustíveis fósseis. Isto é a mortandade do planeta. Continuamos a tirar carvão, petróleo e gás desta maneira e nunca mais chegamos lá. Portanto, estamos mal em termos de ambiente. Já não vale a pena parar, temos que repor. E mais, temos que repor de uma forma igualitária. O ambiente está a provocar grandes desigualdades por causa da demografia. Não tenho futuro nenhum, portanto já percebi isso. Vou tentar falar daquilo que é o caminho. Para onde é que devemos ir? Primeira coisa, recuperar o direito. O que é que quer dizer recuperar o direito? Recuperar o direito quer dizer isto. Não confundir a parte da política, que é a parte das leis, com a parte do direito, que é a parte das regras. Tenho isso na minha pedagogia universitária, dizer aos alunos que de vários casos solucionados, encontramos uma coisa em comum, uma identidade. Um caso, outro caso, outro caso, outro caso. Vejo a identidade entre aqueles casos que foram resolvidos e traço uma régua. O que é esta régua?
É uma regra jurídica. A palavra latina regula é. Regula significa regra e significa régua na língua portuguesa. E por isso nós encontramos a palavra directo, que vem da aplicação de regras. O direito não vem da aplicação de leis. Acho que isto é de uma evidência meridiana. O direito vem da aplicação de regras jurídicas. E qual é a essência da regra? A essência da regra é a exceção. Diz o povo, não há regra sem exceção. Então como é que nós fazemos caminhar o direito? Por que que o direito está constantemente adaptado à vida das comunidades? Porque não depende de revogações expressas, revogações tácitas, de intervenções do legislador, de quem se lembra disto. A regra é adaptada quando é solucionada. Caso, solução. Solução como? Através da regra. Se eu, aplicando a regra ao caso, não tenho uma solução justa, crio uma exceção. Muitas exceções, uma nova regra. E, portanto, o direito é uma coisa dinâmica quando está fora da burocracia do Estado, quando está fora da progressão legislativa. Nós, então, temos regras, exceções, adaptações constantes, casos, uma dinâmica enorme. Temos que recuperar esse direito das regras. Temos que recuperar uma forma de mediação em que o direito aparece entre duas pessoas que estão em conflito porque ambas julgam ter razão. E o direito vai dizer, não pelo império do Estado através da força coercitiva, mas através da auctoritas, do prestígio daquilo que intervém. Está ali a falar um jurisprudente. Uau! Vamos ouvi-lo. Como é que o jurisprudente resolve o caso? Aquela mãe diz, vai resolver a meu favor, então esse indivíduo traiu-me, fugiu com outra, deixou-me os miúdos em casa sozinho, eu é que os criei, como é que agora vem um juiz dizer que ele tem direito a ver as crianças? Não pode dizer isso. E o jurisprudente vem dizer, olha, a senhora sente-se e ouça-me. E eu tenho que convencê-la, com retórica, com dialética, com gramática, com prosódia, e já ninguém estuda isso nas faculdades de Direito. Estuda-se inglês jurídico, informática jurídica e tal, mas retórica, dialética, gramática. Entrar na sensibilidade, no coração das pessoas e dizer que o direito pode ser racionalidade, mas não pode ser nem pura, nem dura. Não sei quem é que inventou que era dos romanos uma expressão dura lex sed lex. Qual? O que é isso? Nunca foi de Roma, nunca existiu isso em Roma. Dura lex sed lex. O que é isso? Primeiro, dura lex é uma marca de loiça, creio eu. E depois, sed lex, nem pensar, em direito, a lex quando é possível. Portanto, recuperar o direito fora das leis. Para quê? Para que num Estado de direito, o legislador, quando quer legislar, possa dizer assim, isto é direito, doutor. Parece-me que não por isto, mas tem de ser. Eu vou ter que fazer uma lei que não é jurídica, mas tem de ser. Porquê? Porque eu é que estou no cargo. Eu se tenho que optar entre a vida de 40 num avião e 60 mil num estádio de futebol, eu mato os 40 do avião e os 60 mil eu salvo. O jurista pode dizer isto em consciência? Não pode. Portanto, há coisas que o político tem que fazer, há coisas que o legislador tem que fazer, que o direito não cobre. E o direito aceita isso. Por isso é que há estado de exceção. Não tenho tempo para falar em 2 minutos em estado de exceção, mas por isso é que existe o estado de exceção. Interrompa-se o direito e cuide-se disso. Mas o direito está fora disso. E o político tem que olhar para o direito como uma referência, não como uma coisa que ele domina. Se tivesse eu mais uns minutos, diria que talvez já estivéssemos a viver a época da pós-Constituição. Não tenho vontade de vos aborrecer com isso. Tinha aqui ainda a dizer como é que se ergue a confiança. Nós precisamos de confiança, estamos desconfiados uns dos outros. Não adianta, bateu por trás. Não, mas você não tinha travão, você não tinha luzes, estão todas partidas, você bateu por trás. Fazer o quê? A confiança está completamente perturbada. Aquela ideia de que as pessoas são honestas, nós já partimos do princípio que são desonestas. Ele tem que provar a honestidade, quando pelo direito eu é que tenho que provar a desonestidade dele. Portanto, recuperar o direito, recuperar o sentido do honesto, dar a cada um aquilo que é seu. E o que é o seu de cada um é aquilo que cada um merece. Merece na medida em que dá e deve dar de acordo com as suas capacidades. Nós temos que recuperar as velhas máximas do Ulpiano, do direito romano, que aliás pouco se ensina hoje. Como é que se quer estudar direito sem descobrir que foram os romanos que inventaram o direito? Não há direito egípcio antes dos romanos, não há direito grego antes dos romanos. Há leis gregas, leis egípcias, sempre houve leis e qualquer ditadura precisa de leis. Qualquer sociedade precisa de leis. Mas as leis, se não forem feitas de acordo com o direito, nós temos ordem. Ordem pela atuação da força pública, mas não temos paz. A paz não depende da ordem. A ordem vem da paz e a paz vem da justiça. Já o velho rei Dom Fernando perguntava sempre, mas o que é que eu faço primeiro? Justiça ou paz? E dizia o franciscano, dá cá a justiça, senão a paz não chega. Portanto, temos que recuperar isto. Futuro. Bom,
Falar de futuro é sempre mau. A Ana Moura diz que é uma fadista nossa, diz que quando atiramos os búzios eles viram sempre para norte. Mas depois também se ri e diz, depende da mão de quem atira. Depende da mão. Eu ponho os búzios para o lado que quero. Parece neutro, mas não sou neutro. Ora, qual é a mão que vai colocar estes búzios no nosso futuro? Estarão virados para norte? Estarão virados para o futuro? Não sei. Sei dizer-vos que propuseram a pós-modernidade, isso não deu nada. Propuseram a pós-constituição, isso não deu nada. Propuseram o pós-positivismo, não deu nada. É o Edgar Morin, é o Jorge Abangdem. Tanta gente a pensar, e nós em direito a ir atrás de filósofos, de antropólogos, de sociólogos, de cartomantes, e nada. O que é que nós juristas temos que fazer? Primeiro passo, pensando em futuro, internet. Nada é como era. Hoje, a internet tirou-nos o sossego. Ninguém hoje é igual ao pai, nem ao avô. Porquê? Tem que estar a teclar. Quem não tecla hoje em dia nem existe. Eu não tenho Facebook, mas olham para mim como se fosse assim um bicho raro. Não tem Facebook, professor. Não. Desculpe lá. Desculpe qualquer coisinha. Chegarei a Lisboa e vão dizer assim, mandei-lhe tantos mails, não respondeu a nenhum, como se eu tivesse a obrigação de responder a mails. Mail não é carta. A carta sim. A carta é um empenho. Quando chego ao Brasil, escrevo um postal à minha mulher, compro o selo, colo o selo. Amo-te muito, desenho pornograficamente, com a mão, as letras do meu amor, não é? E aquilo leva tempo, empenho. Hoje não, amo-te muito e tal, está a chover aqui, está tudo bem e tal, as palavras têm todos o mesmo peso, são ditas da mesma maneira, parece um mau ator. Maria, amo-te muito, está a chover qualquer dia e tal. E o amo-te muito aparece no meio daquilo. Portanto, a internet, a velocidade com que viajamos, hoje aqui, amanhã ali, depois da manhã acolá, estamos convencidos que temos amigos porque temos alguém que nos dá atenção na net, dispensamos a atenção de quem está perto, beijamos ecrãs. Como é que se chama aquilo? Skype. Para ver a minha mulher tenho um Skype. E quando me despeço dela, beijo uma coisa de vidro. Fico sempre a pensar, isto não está bem. Há aqui uma dose de loucura que nem sequer está interiorizada pelo louco que sou. E, portanto, a internet mudou-nos antropologicamente a vida. Nós não seremos o mesmo homem. A nossa servidão tecnológica é muito pior que a servidão anterior. Nós estamos dependentes daquilo. E estamos tão dependentes e solitários que nos tornamos perigosos. Daqui a 30 anos, 40 anos, vai ser muito mais difícil lidar com viciado em computador do que viciado em droga ou em bebida. Com esse a gente já sabe lidar. Agora, viciado naquilo vai ser difícil. Então vivemos a idade internética. E o que é que nos traz para o direito essa idade internética? Um homem novo, uma sociedade diferente. Nós temos que construir uma sociedade diferente. E essa sociedade diferente para os juristas não pode ser alicerçada na Constituição. Tenho muita pena de dizer isto aqui no Brasil, porque toda a gente acha que a Constituição é o máximo, não é? E ainda é. Graças a Deus existe uma Constituição, graças aos deputados, graças à sociedade democrática participativa que quer uma Constituição. A Constituição de 88 do Brasil é extraordinária do ponto de vista daquilo que são direitos, mas todos já sabem, e eu não estou a pedir-vos desalento para com as Constituições, todos já sabem que a Constituição é um produto da história. Os romanos não tinham Constituição. Em Inglaterra não há uma Constituição. Os Estados Unidos têm uma Constituição, podia não existir. São os 10 mandamentos, não é? Deu para escravizar os negros e para os libertar, para discriminar as mulheres e para as libertar. Depende de quem a lê. Mais ou menos como a religião. Umas máximas e tal. Somos todos amigos, somos todos irmãos. E depois lá interpreta, o juiz do Supremo interpretam aquilo, dizendo que pode e que não pode, consoante as circunstâncias da época. Aquilo é uma não Constituição. As questões burocráticas, formais, com 200, 300 artigos, cartas de direitos, os juízes procuram dizer, não, tem direito a ser tratado, mas se trata toda a gente, o orçamento vai abaixo, portanto, só trata quem vai ao tribunal bater à porta, as sentenças são interpares, não são erga omnes, portanto, o juiz, por mais que faça, nunca chega lá. Então vamos ver, como é que nós chegamos, na idade da internet, ao direito, começando a pensar modelos alternativos à Constituição, deixando o Kelsen e a sua maldita pirâmide do lado da lei, e construindo no direito uma coisa horizontal, uma coisa de regras, uma coisa que não tenha Kelsen. Já sabemos a desgraça. Vejam no plano internacional. O mesmo Kelsen que nos deu a pirâmide foi o Kelsen que construiu
o Estatuto das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas. O que é que ele pôs lá em cima? Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança são os vencedores da Segunda Guerra mais a China. E o que é que aquilo deu? Uma desgraça. Chamam de direito às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aquela que deu para invadir o Iraque com uma desculpa que afinal não era. Aquela que deu para matar chefes de Estado na rua como se fossem bandidos. Aquela que dá para executar extrajudicialmente todos os suspeitos ou inimigos da monopotência. Como é que se pode viver num Estado de Direito em que executamos constantemente sem levar a julgamento das pessoas? E do nosso lado estão presos em Guantánamo há 15 anos sem culpa formada, sem ver um juiz. Este é o nosso lado? Este é o lado dos direitos e das liberdades? Podemos estar tranquilos relativamente a isso? Uma coisa é estar seguro, outra é sentir-se seguro. Estamos seguros? Sentimos-nos seguros? Bom, temos tanta coisa para fazer a nível da idade internética, daquilo que o computador permite, daquilo que o computador estragou, daquilo que nós temos que reconstruir em termos de confiança e de honestidade. Temos tanta coisa para fazer que é melhor começarmos a aceitar já que vivemos uma idade nova, que não é pós-coisa nenhuma, tem um nome, e esse nome é internet, e com este novo nome nós podemos pensar algo no direito que esteja além da Constituição, fora da Constituição, respeitando a Constituição, desde que ela fique do lado da política. Se o futuro vai ser bom ou mau, não sei. Não sei de quantos sofrimentos ainda vamos fazer este futuro. Não sei quem vão ser os protagonistas de um futuro. Sei que depende sempre da coragem dos professores, dos juízes, dos homens de direito, a coragem de enfrentar os problemas e de conseguir pensar fora daquilo que já nos foi dado. Você está assistindo Sexta com Excelência, uma hora em que você fica por dentro do pensamento de especialistas consagrados do mundo jurídico sobre temas atuais. E o programa de hoje é com Eduardo Vera Cruz, doutor em Ciências Histórico-Jurídicas da Universidade de Lisboa. E o tema é a importância da independência do Poder Judicial. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com as perguntas do público. Até já! O programa Sexta com Excelência está de volta. Nesta edição, o projeto do Supremo Tribunal Federal recebeu Eduardo Vera Cruz, doutor em Ciências Histórico-Jurídicas da Universidade de Lisboa. Em debate, a importância de um judiciário independente na criação de um Estado de Direito para uma sociedade justa. O tema provocou dúvidas no público. Confira agora as perguntas e respostas. Esse discurso sobre a questão do direito e a economia, principalmente essa relação entre o direito e a economia. Recentemente, eu lendo um livro chamado Freakonomics, né, que é de um autor americano, Steven Levy, e há doutrinadores que dizem que o direito cria algumas realidades. O Steven Levy ele fala que, na verdade, a economia ela que cria a realidade e conduz até mesmo a criação de um direito. E subordina mesmo esse direito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que o senhor acha, e se há, de fato, um caminho que pudesse, sendo verdadeira essa lógica, se teria como, qual seria o caminho para inverter isso? Em primeiro lugar, eu tenho aqui uma desvantagem. Hein? Nós lemos autores norte-americanos, mas lemos muito menos do que vocês. O inglês não é uma língua que um jurista precise. Eu falo inglês, aprendi já tarde, a minha geração falava francês, italiano, espanhol. Então aprendi o inglês com garotos de 14 anos, de uma forma muito tímida e tal. Eu era o vovô daquela turma e aprendi o inglês sobretudo para falar para ir à Europa. Hoje em dia, a língua do nosso novo colonizador, não é, que são os anglo-saxónicos, obriga-nos a pensar como eles. Não é? Então, se nós estivermos sempre a colocar palavras em inglês, o que estamos a fazer é adotar o modelo que chamam globalização. Antigamente chamava-se imperialismo, cada um chama a palavra que quer. Com essa ressalva, portanto, eu não sei se responderei de uma forma que tu entendas, porque temos ali, talvez, códigos de acesso às realidades diversas. Por exemplo, lendo John Rawls, um grande jurista, um grande pensador, pensou a justiça. Mas se lermos São Tomás de Aquino, vemos que não há ali muito de novo, em Rawls. São Tomás de Aquino já tinha escrito aquilo, que é que não sabia o que era o liberalismo, mas isso é apenas um nome. Rawls procura adaptar a justiça ao liberalismo, mas os critérios são todos de São Tomás de Aquino. Portanto, Fukuyama fala do fim da história, do último homem e tal, Marx já dizia isso.
Quando for tudo igual, o direito entra para a história. Portanto, nós temos determinado tipo de coisas que consideramos uma grande novidade. Eu já chego aqui ao Brasil, citam-me um autor A, o autor B, eu fico aflito, não o conheço, depois vou lê-lo, não há novidade nenhuma. É um desgraçado qualquer que tenta escrever um livro a mais, um livro a menos, também não faz mal nenhum. Agora, o que é que acontece aqui? Primeiro, clássicos. O que é que nos falta? Cultura clássica. O rock, ligaram as guitarras à eletricidade e deu aquilo. Uma geração, aliás, um pouco já fora da necessidade de trabalhar. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram com um grande boom económico e a geração daqueles seguinte àqueles que combateram na guerra tiveram mais tempo disponível. Portanto, há uma recriação à volta disso, chamou-lhe música. Mas quem não souber música clássica tem pouco acesso à complexidade da música. Né? Pouco acesso. No entanto, não se pode prender hoje o gosto musical à música clássica, Deus nos livre. Era ficar parado no tempo. Uma coisa é receber tudo o que é novo, outra coisa é ter consciência que existe uma construção até gráfica para fazer aquilo. O clássico na literatura, ler os clássicos para entender melhor os atuais. Toda a minha infância foi José Mauro de Vasconcelos. Muito da minha adolescência foi Jorge Amado. E, no entanto, o Brasil era uma realidade distante. Eu sou africano, nasci em África e, por isso, a minha realidade era uma coisa diferente da do Brasil e da Europa onde vivo. Sendo assim, se olharmos bem para essa ideia, o que é que constrói a realidade? A economia ou o direito? Eu diria que a realidade quem a constrói somos nós. A economia, hoje, talvez o Adam Smith tenha começado com essa brincadeira, o Ricardo repetiu a história, temos aqui um conjunto de pensamentos, o Marx, que diz que a infraestrutura jurídica é determinada pela superestrutura económica, e, portanto, a ideia de uma economia que manda no direito é uma ideia inaceitável para um jurista. Nós não podemos considerar que a nossa vida é pautada por critérios económicos. Aliás, eles cada vez que fazem uma asneira, depois chamam os juristas para corrigir. Estamos quase a voltar ao poder, não é? Para voltarmos a errar nós e irem os economistas outra vez. Portanto, há aqui uma espécie de alternância no poder, nas elites políticas, nas elites culturais, entre juristas e economistas. Eu creio que o melhor é os juristas não perderem de vista a justiça e, de outro lado, os juristas terem a consciência que não podem seguir critérios económicos. Devemos lê-los? Sim. Devemos compreendê-los? Sim. Mas devemos sempre dizer a todos os economistas que, sem entrarmos numa guerra de ciências, o que é ciência, o que não é ciência, tenho sérias dúvidas que o direito corresponda a uma ciência tal como eu a entendo, talvez seja mais uma arte que uma ciência, pode ser ciência e arte, mas isso é uma discussão teórica. Uma coisa é certa, a economia também não parece ser uma ciência. Para nós juristas, nós falamos de economia política. O que determina a escolha económica é a opção política, a ideologia. Se a economia for dirigida pela política, ótimo, desde que a política seja disciplinada pelo direito. Eu assim ficava em casa respondendo isto. Se a economia for disciplinada pela política e se a política tomar como referência o direito, nós podemos ter uma realidade mais perto daquilo que é a justiça. Também não podemos dizer que a realidade marca o direito, porque a realidade pode ser péssima, o direito intervém sobre a realidade para melhorar. O direito não toma a realidade para a legitimar, que é outra coisa que às vezes é uma confusão. Ah, não, mas isso está a acontecer, é assim, é um facto. Não, é um facto. O facto é sempre uma coisa do forte. Eu posso impor um facto porque tenho força. E o direito é o contrário. Eu não tenho força, mas procuro ter razão. Eu não sei a solução, mas procuro chegar a ela. Como? Através das regras. Portanto, é sempre assim. Economia, política e direito dentro desta hierarquia que aqui tracei. É possível, de alguma forma, associar a ideia que a gente tem hoje de independência judicial à fórmula do direito positivado, da escola da exegese, dos códigos napoleônicos, do juiz como Labouche de Eloy, ou o judiciário é o mesmo daquela época, fragilizado, lateral às atividades do executivo, ou hoje ele é o superego da sociedade, como diria Mauss? Essa é boa. Eu vou deixar isso de lado porque a minha preparação psicológica é péssima. Apesar dos meus 7 filhos, eu não consigo ainda ter uma psicologia muito desenvolvida para os aspectos dos egos, porque, como sabem, cada ego incha
na medida da sua vontade. Vamos ver se para a independência do judiciário serve. Nós em Portugal e na França e em outros países temos um judiciário que é, do ponto de vista orçamental, condicionado, porque é o governo que determina as verbas, o Parlamento aprova e o governo determina, vai para lá, é o governo que distribui ao judiciário dinheiro. Isto é sempre, os meus filhos mais velhos recebem uma mensalidade, não é? É claro que quando chega perto de receber a mensalidade, tornam-se simpaticíssimos. É preciso ir buscar os irmãos à escola, ficam todos chamados. Mas na hora, quando recebem, ficam antipáticos, não têm tempo para nada. Portanto, ter dinheiro no bolso é sempre garantia de independência. O judiciário, nos países continentais europeus, com nuances entre os vários, não tem essa independência financeira. Segundo, a lei. A lei foi-nos dito que o juiz que obedece à lei dá garantias de generalidade e abstração. Ouçam, a modernidade é que trouxe isso. A lei geral e abstrata, que depois é concretizada nos tribunais, é um modelo constitucional francês. Eu já critiquei aqui o modelo anglo-saxónico. Não vale a pena sequer dizer que o modelo anglo-saxónico é muito bom, porque eu tenho também críticas a fazer-lhe, que o case law é muito bom, é muito próximo dos romanos. Não é nada. Vamos ver. Cada um faz a propaganda daquilo que acha que é bom. No nosso sistema, a obediência do juiz à lei, que era uma garantia de igualdade, tornou-se uma desigualdade. Porquê? A lei, quando sai no jornal oficial, é igual para todos. Quando é aplicada nos tribunais, pode ser diferente. Depende do advogado que se tem. Depende da sorte da lide. Depende de uma série de circunstâncias externas que fazem com que a lei não seja igualmente aplicada a todos. Não por falta de vontade do Estado, do governo, dos juízes, pelas próprias regras procedimentais. Um bom advogado hoje pode levar um culpado a ser inocentado e um mau advogado pode levar um inocente à cadeia. Portanto, como é que se resolve isto? Retirando o juiz de uma dependência exclusiva da lei e permitindo que alguns conflitos possam ser compostos fora dos tribunais. Repare a burocracia processual, repare a máquina judiciária brasileira. A máquina judiciária brasileira é impressionante. Se vocês repararem bem, em termos de proporção, investe-se bastante. E falta saber se estamos a investir bem. Se não é melhor haver meios alternativos de composição de conflitos. Eu fui ofendido na minha rua. Eu não quero que um juiz, com uma sala de audiências vazia, onde estou eu e a pessoa que me ofendeu, dê uma sentença condenatória do homem que me ofendeu. Eu quero que toda a gente da minha rua se reúna e aquele bandido me peça desculpas. Para o meu coração se aplacar. Não é? Eu perdi um filho. Eu não quero que o homem seja defenestrado, vá para a cadeia, essa ideia da vingança, e agora eu vou ver ele a ser eletrocutado e fica lá e tal, agora está bem e tal, vinguei-me. Há sempre uma componente de vingança nisso. Não vale a pena estarmos fora. O direito de punir já foi privado. Quando o Estado era fraco, o direito de punir é privado. E mesmo em Estados que não conseguem controlar devidamente a questão da segurança, a vindicta privada acontece. Agora, o que é preciso? É preciso que nós digamos o que é que o direito pode fazer para diminuir a burocracia processual, a intervenção do judiciário. Há muita coisa que pode fazer. Muita. Brigas de família. O mediador familiar está muito mais preparado que qualquer juiz. Muito mais preparado. Coisas rápidas. A justiça é lenta. Outras vezes é tão rápida. É tão rápida que parece o faroeste. Não é? Foi assaltado o banco. Está alguém a passar à frente do banco. Agarra, pendura, põe a árvore. Enforcou. Afinal não era ele. Desculpe qualquer coisita e tal. Esta justiça célere, não dá para nada. Uma justiça lenta, para quê? Diziam os antigos que ou a mão executa depressa a sentença ou o coração perdoa. É da essência da justiça o tempo da justiça. Uma justiça fora de tempo não é justiça nenhuma, nem para a vítima, nem para o agressor. Portanto, o que é preciso? Encontrar no poder judiciário, e agora repara a palavra que é telúrica, poder judiciário. O poder judiciário intervém com uma legitimidade que é, eu uso a força para impor uma solução justa. Lucas, se eu pudesse, de alguma forma, explicar cada vez que tenho um problema, explicar porque é que me ofendi com aquilo que foi dito, o que é que eu quero como reparação daquilo, em vez de ter logo, dá-me dinheiro para o bolso e tal, chama-me qualquer nome, desde que me des dinheirinho, isto passa tudo. A minha dignidade, desde que a carteira esteja forrada,
não há problema. E se eu dissesse, porquê que me ofendeste? Se eu dissesse, como é que me podes compensar? Se eu tivesse a possibilidade de entrar em termos de participação, e não, eu não sei as palavras exatas que aqui usam, não é numa audiência participada, e tudo fosse assim, ficava aplacado. Dou-te um exemplo. Nós africanos temos um modelo totalmente diverso de justiça. Houve um massacre horrível entre Tutsis e Hutus. Os tribunais internacionais disseram, vamos julgar esses indivíduos que fizeram um massacre, não sei o quê. Não. Vamos reunir aqui todos. Tu que mataste 10 Hutus, estás em frente dos Hutus, senta-te aí. Conta-me, o que é que te passou pela cabeça? Conta-me, como é que foi? Explica-me como é que morreu o meu irmão. Todos choram. Determina-se uma pequena compensação, porque aquele indivíduo era o sustento da família. Vai tudo para casa. Nelson Mandela, que é um líder que já saiu da África, todos conheceram certamente. Nelson Mandela sofreu o regime dos piores que existiu, o regime do apartheid. Não tanto por fazer vítimas de racismo, mas por obrigar os outros a ser racistas, porque o Estado dizia que tinham que ser. Nelson Mandela disse, não quero julgamentos. O apartheid matou gente, mas gente. Anda cá tu, que eras polícia. Como é que mataste este? Está aqui a mãe dele, pede-lhe desculpa. Abraça a senhora. E a recomposição daquele mal que foi causado por um regime mau, por uma pessoa horrível, por um torcionário, é resolvida assim. Temos nós condições de fazer isso. Podemos nós dividir São Paulo, que é uma metrópole de milhões de habitantes, em pequenos bairros e haver um juiz comunitário que conhece as pessoas, que as trata pelo nome, que pode recompor pequenos conflitos. Pode-se continuar a tirar pequenos delinquentes que roubaram um carro ou uma carteira por más companhias, metê-lo numa penitenciária distante e obrigá-lo a ser marginal toda a vida pelas companhias que nós lhe arranjamos na cadeia. Acho que isso tem que ser tudo repensado, e se não for repensado com coragem, se não houver pessoas que tenham o munus da política, da decisão, a fazer isso, se eles não souberem perguntar, estamos mal. Nós em Portugal temos um ditado que diz, pergunta quem pode, responde quem sabe. Quem pode responder, os políticos. Quem sabe responder essas questões, os juristas. Em princípio, a gente tem 3 poderes, né, que são legislativo, executivo e judiciário. Na palestra foi colocado que outros poderes que estão surgindo. No meu entendimento, existiria um outro poder, que seria que a gente trabalha com auditoria, fiscalização e investigação, que é Ministério Público, polícias, Receita e assim por diante, e que às vezes ficam subordinado a um desses 3 poderes. O que o senhor poderia dizer sobre esse possível poder? Há, de facto, hoje a eclosão de novos poderes, uns legítimos, outros menos, não é? Temos o poder, o chamado quarto poder, que é a mídia, que é um poder um pouco incontrolado, porque enquanto os outros poderes ainda têm o sistema de balanceamento, a imprensa normalmente não. Nós acreditamos que o jornalismo é importante numa sociedade aberta e democrática, acreditamos que grande parte dos jornalistas exercem com liberdade e competência a sua profissão, mas todos sabemos que trabalham em empresas que têm que dar lucro. Se aquilo que estão a dizer dá lucro, ótimo, se não dá lucro, fecha, não é? E, portanto, não creio que nós tenhamos na mídia sempre um critério de informação exclusiva. Nós, normalmente, consoante a comunicação social que escolhemos, aquele jornal, aquela televisão, etc., o que nós vamos encontrar é corroborar aquilo que já queríamos, porque eu procuro aquele que já pensa como eu. Uma pessoa vê aquelas montagens, 10 minutos de guerra e tal, odiamos uns, amamos outros, consoante a forma como nos direcionam esses meios de comunicação social para as coisas. Portanto, o quarto poder. Há outros poderes, como os poderes da sociedade civil, as organizações não governamentais. Depois vimos que não são tão não governamentais quanto isso. Vimos as fraudes em algumas organizações que eram bastante conhecidas. As organizações da sociedade civil, também os sindicatos, também outra forma de poder que tem aparecido, etc. e tal. A Inglaterra tem uma experiência disso através do Labour Party. Mas perguntava-me sobre a investigação, as auditorias, etc. Se devem ou não devem estar subordinadas a um dos poderes. Repare, é péssimo que entidades não públicas façam investigações com efeitos judiciários. Não queria falar muito, sei que um órgão político estadual ou federal, não sei, brasileiro, contratou uma empresa privada para fazer investigação. Isso é sempre o reconhecimento de uma falha do poder do Estado para o fazer.
E, portanto, a privatização de coisas que cabem ao poder público é sempre má, sempre má. Privatizar a polícia, privatizar a Força Armada, privatizar funções de soberania essenciais do Estado, e a investigação é uma delas, não pode ser. Portanto, não pode cair para o privado. Ou não deve, a não ser que seja uma parte privada. Se for uma parte privada, contrata um detetive privado, uma empresa, o que quiser, um jornal, pode fazê-lo, mas não o Estado. Segundo, se não for controlado por um poder público, soberano, vai ser controlado por quem? Essa é a pergunta. O que é que nós fizemos? No Ministério Público, demos independência ao Ministério Público. É diferente do Brasil, creio eu. Quem conduz a investigação penal em Portugal é o Ministério Público. Porquê? O Ministério Público é constituído por magistrados. São magistrados. Nós não temos delegados de polícia. A polícia não faz investigação. A polícia faz investigação conduzida pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária. Se nós tivermos no Ministério Público uma entidade independente do Estado, ele pode investigar. Está integrado no Poder Judiciário, de alguma forma, na estrutura judicial, mas não depende nem do Governo, nem do Parlamento, nem do Presidente. E, portanto, o Ministério Público tem absoluta independência. A única vinculação do Ministério Público é a lei. Se o Ministério Público encontra motivos ou indícios da prática de um crime, inicia uma investigação, tem a polícia ao seu serviço para fazer a investigação que ele conduz e depois entrega a um juiz de instrução que valida as formas de investigação. Se tiver que haver escutas telefónicas, prisão de pessoas, é um juiz que valida, mas a investigação não é do juiz, a investigação é do Ministério Público, porque o Ministério Público, repito, é constituído por magistrados e adquiriu no nosso ordenamento constitucional esse estatuto. Fala-se de autonomia. Eu creio que o Estatuto é tão firme na separação do Ministério Público relativamente aos demais que é uma verdadeira independência. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Você acompanhou a 4ª edição do programa Sexta com Excelência, desta vez com uma autoridade da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O doutor em Ciências Histórico-Jurídicas Eduardo Vera Cruz. E o tema foi a importância de um judiciário independente na criação de um Estado de Direito para uma sociedade justa. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana.